Continuação do nosso vídeo de materiais, beleza? Fazendo aí segundo vídeo sobre materiais naquele apartamento. Se você não viu o primeiro vídeo, veja o primeiro vídeo para depois vir para esse. Esse vídeo aqui eu falei demais, viu? Tá bem grande, tem bastante informação. Então se você de repente ficou meio perdido em alguma coisa aí, deixa nos comentários, valeu? Que aí a gente faz um novo vídeo um pouco mais específico para essa sua dúvida, tá legal? Então segue pro vídeo aí, eu sou o Renato Nogueira Alves da RNA 3D e vamos nessa, valeu! Bom galera, então vamos lá, vamos continuar com a saga dos materiais, continuando aqui no nosso apartamento, na nossa sala de estar. Lembrando, a aula passada a gente já explicou uma introdução rápida sobre materiais e agora nós vamos aplicar os demais materiais aí na nossa cena, tá? E eu ainda vou falar sobre bump e displacement também, que ficou combinado aí na última aula, né? Fiquei devendo isso aí para vocês. Então eu vou começar logo com bump e com displacement, porque é a ferramenta que nós vamos colocar um material de tijolo aqui nessa parede da direita, e a gente vai precisar dar um pouquinho mais de qualidade nessa textura, tá certo? Então para você ganhar, como eu falei na aula passada, o elemento de rugosidade, né, aspereza no seu material, você vai precisar colocar um bump ou um displacement. Observando que existe uma diferença grande entre os dois, mas dependendo do seu projeto, você vai saber como melhor aplicar. Eu sempre indico os meus alunos a aplicarem o bump, pelo menos porque ele é mais leve e também já te dá um aspecto legal de rugosidade, tá legal? Então vamos lá para o teste de materiais, aquele testinho que a gente usou na aula passada. Eu fiz aqui duas paredes, tá bom? Essas duas paredes aqui, então vamos para o nosso teste de materiais da aula passada. Eu tirei e arrastei aquela bolinha azul ali para o lado. Eu fiz duas paredes, simulando duas paredes aqui, e nós vamos aplicar o material de tijolo, beleza? Então a primeira coisa que você vai fazer é entrar aqui no seu editor. Você vai pegar e criar um material genérico. Eu vou criar dois materiais. Vou criar o genérico do tijolo pelo bump e o tijolo pelo displacement. Você pode fazer o seu material, como eu já expliquei, pelo V-Ray ou diretamente no SketchUp, aplicando a textura. Eu vou fazer por aqui, então eu vou colocar o nome de tijolo bump. E eu vou entrar aqui no quadradinho, no slot da textura, para colocar um bitmap, que vai ser utilizado lá na nossa aula, tá? Então aqui, ó, já tem uma textura difusa, tá certo? Essa aqui, vou abrir, boto a setinha para o lado para voltar. Essa textura, ela está aqui, então não vou precisar utilizar reflexo e nem refração nesse momento. Vamos deixar só o bump aqui, ó, embaixo. Se você não estiver observando assim, já expliquei, você pode estar trocando, você pode trocar aqui, ó, a sua aba para deixar mais completo ou deixar mais básica, tá? A minha estava no básico, eu vou deixar aqui no completo. E aí você entra aqui em bump normal map. Você liga esse bump. E para funcionar o bump, para funcionar a rugosidade, você vai precisar de um mapa, de uma textura que ela tenha o aspecto preto e branco, tá certo? Esse aspecto preto e branco é o que faz o seu material ele ter o relevo, dizendo então o seguinte para o V-Ray: tudo que ele vê como preto ou tons de cinza, ele vai falar com que a sua superfície desça. E tudo que é mais claro, mais perto do branco, ele vai fazer com que a superfície do seu material suba. Então,
a gente precisa ter esse mapa preto e branco. Esse mapa preto e branco você pode fazer no Photoshop, você pode fazer no próprio V-Ray. Se você quiser fazer pelo próprio V-Ray, deixa aí nos comentários que eu posso ensinar na próxima aula. Eu não vou fazer ele nesse vídeo. Então, se você quiser aprender mais sobre isso, você pode deixar aí nos comentários, falando aí, eu quero aprender mais sobre bump, sobre displacement e assim por diante. Tá legal? Então aqui, ó, eu vou colocar esse bump, que é preto e branco. Ó, você vê que o branco vai subir e o preto e esses tons de cinza vão fazer com que dê uma certa rugosidade na nossa modelagem. Então, aqui você consegue perceber que vai haver uma diferenciação. Ó, eu vou tirar aqui a setinha, vou desligar, tá tudo liso. Quando eu ligo, parece que nosso objeto ganhou um pouco de rugosidade nessas regiões, ok? Você tem aqui o amount, que seria a quantidade que você quer multiplicar esse bump, né? Multiplicar essa textura. Eu vou deixar no 1 por enquanto, mas no seu projeto você pode colocar, de repente eu vou botar 5, você vai ver que o valor vai ficar, a sua rugosidade vai ficar mais áspero o teu tijolinho aí. Então eu vou deixar com 1. Vamos aplicar lá na nossa parede. Então eu vou entrar aqui no meu componente, tá? Lembre o seguinte, quando você fizer tijolo, quando você fizer elementos que você vai aplicar bump e displacement, você precisa fazer um grupo ou componente, tá? Aplica por dentro, ok? E aqui a gente pode arrumar a textura. Vamos ver aqui que está no tamanho correto. 6 por 24. Eu vou descer um pouquinho. Vou botar para que ele fique mais ou menos com 7 centímetros de altura por 20. Aí está por 30. Vamos quebrar aqui e botar um pouco menor. Aí, mais ou menos 20 centímetros aí. Tá certo? A gente pode alterar aqui um pouco o mapeamento. Ok. Como esse outro aqui, ele é um componente, eu vou pegar e explodir, vou colocar ele com Make Unique. E deixa eu tirar essa textura dele aqui por enquanto. Então aqui do lado esquerdo nós temos um bump, tá? Onde eu apliquei aqui tijolo bump. E eu vou fazer agora o tijolo displacement. Então o tijolo displacement é mais fácil você apertar o botão direito, duplicar este material que já está pronto, que é a mesma textura, ó. Você duplica o material. Esse tijolo aqui eu vou renomear, então vou botar ele para displacement. E esse tijolinho aqui que está com o nosso bump ativo, eu vou desligar. Deixa eu deixar ligado porque eu vou fazer o seguinte. Essa mesma textura preto e branco que está aqui, ela vai entrar aqui no seu displacement. Então aqui no displacement eu vou arrastar esse slot da textura preto e branco para o slot do displacement. Ele me pergunta se eu quero fazer uma simples cópia ou se eu quero deixar instância. A instância é o que eu alterar nesse slot vai alterar no dos demais, tá? Então aqui eu vou deixar como cópia. E agora sim, se você quiser, você pode apertar o botão direito, limpar e desligar esse bump aqui e deixar só no displacement. Reparem o seguinte, ó, você já deu para perceber que aqui ele saltou a textura do tijolo, né? Ficou um pouco mais diferenciado a textura em relação ao do bump. Tá? Por quê? Porque o bump ele faz como se fosse uma rugosidade fake. Tá? Ele não vai distorcer a sua superfície. Enquanto o displacement ele é mais agressivo e ele faz realmente uma distorção na sua modelagem. Então aqui eu vou continuar com 1 de quantidade, tá? De amount. Não é um valor muito recomendado, deixar ele muito grande, mas é só para a gente ter
um exercício aqui, você reparar a diferença entre um e outro. Então aqui eu fiz um bump. Você pode até botar aqui para ele fazer uma continuidade na sua superfície, na sua parede, quando tem quebras de parede, né? Arestas diferentes. Então aqui você pode deixar ligado. E também aqui é a espessura de linha. Eu vou deixar um pouquinho menos, vou deixar com 2, para a gente ter um pouquinho mais de detalhamento na linha. Tá ok? Se eu botar aqui um valor alto, eu vou botar aqui 5, só para você reparar que a textura fica muito mais agressiva, correto? Vamos deixar com 1. Então, reparem aqui, nós temos o displacement com 1 e nós temos o bump com 1, tá? Há um leve salto da textura e você vai reparar agora. Então eu vou colocar aqui dentro da parede o tijolo displacement. Esse tijolo displacement também, se você quiser arrumar aqui, a gente pode arrumar. Vou colocar certinho. Reparem o seguinte, pode acontecer, eu já fiz o teste antes, o meu V-Ray e o meu SketchUp, na hora da renderização, ele pode não mostrar o displacement ou bump da forma correta que você está enxergando aqui no editor. Se isso acontecer, você pega novamente ele e aplica por fora também do componente, tá? Então eu vou aplicar aqui por fora do componente. E no caso do bump, eu também vou aplicar aqui fora do componente. Então eu fiz uma aplicação nas superfícies e por garantia eu fiz uma aplicação pelo grupo. Legal? Então agora vamos para a renderização. Bom, nosso render terminou. Já deu para perceber aqui a diferença, tá? Você pode reparar aqui pelo lado esquerdo, você vê que existe como se tivesse algumas rugosidades nessa região do nosso tijolo, enquanto no displacement já existe uma quebra aqui nos rejuntes, né? Ó, nas juntas, né? Então você vê que parece que soltou mesmo um tijolo do outro e as juntas estão muito mais proeminentes. É claro que eu botei um valor de 1, que é um valor bem alto. Você deveria, quando você estiver trabalhando, é interessante você colocar um valor mais baixo, tá? E também você pode fazer o casamento entre os dois elementos, tanto o bump quanto o displacement, para você ter tanto uma certa rugosidade por parte da superfície, mas também ter como se fosse o lado fake ajudado pelo bump. Legal? Então eu acho que fica bem prático dessa forma e você não perde tanto tempo quem tem máquina aí um pouquinho mais fraca. Então para você que tem máquina mais fraca, eu também nem considero você colocar tanto displacement no seu trabalho. Então, como eu acabei de falar, você pode pegar aqui, ó, poderia fazer o seguinte, no displacement, você pega o displacement, coloca um valor de 0,3 mais ou menos, e esse carinha aqui, você coloca um valor de repente de 3, para deixar um pouco mais rugoso. Bom, então o que pode acontecer quando você procurar texturas na internet é de você achar o bump e o displacement não tão agressivo quanto eu coloquei aqui, no caso um mapeamento tão contrastante no preto e no branco. Você pode encontrar no formato normal map, que ele te dá até aqui, ó, normal map no bump, e também o normal displacement ou 2D displacement. Eu fiz pelo normal displacement porque o resultado ficou mais bonito. Mas você vai encontrar na internet texturas podem ter menos contraste, serem mais cinzas, né? Tonalidade de cinza, como também o normal map. Eu vou até mostrar aqui um site onde você pode ver como é que seria o funcionamento disso, tá? Então, ó, se você
esse site aqui, ó, Normal Map Online, você consegue até fazer texturas aqui, utilizando todas as camadas para colocar dentro do seu, para você construir o seu material. Então, por exemplo, aqui, ó, ele está me mostrando que ele está formando uma textura normal. Então você vai enxergar algo parecido com isso. Sempre quando você pegar uma textura normal, ela pode ser colocada tanto lá no bump quanto lá no displacement. Você pode pegar uma textura e formar um displacement. Como eu acabei de falar, ela é uma textura mais acinzentada, porque ela não precisa ser tão agressiva com contraste preto e branco, dependendo do mapeamento que você está fazendo. O Ambient Occlusion, que seria mais claro, né, ter mais contraste, e o especular também, tá certo? Então, só para título de curiosidade, você pode colocar uma textura aqui. Então eu vou pegar lá a textura que eu estava fazendo com vocês, e aqui eu posso criar um displacement, regulando o seu contraste. Se eu quero ela mais clara, mais desfoque, e eu venho aqui e salvo, mando fazer o download, beleza? Aqui eu tenho o resultado dela, ó. Vocês podem ver que ela está bem forte, e eu posso reduzir o valor, se eu quiser, ou então visualizar em outro formato também, ó. Em vez de ser um cubo, eu posso ver como uma esfera. E aí você faz o download do jeito que você achar melhor. Tá legal? Fazendo aqui a regulagem, você tem ali mais ou menos como que vai ficar no seu modelo. E é óbvio, você lá no SketchUp, no V-Ray, você regula pelo amount essa quantidade aqui. Legal? Então, esse foi o resultado do bump e do displacement. Nós vamos fazer isso lá no apartamento agora, tá? Então, mais uma dica aqui, ó. Já fica a dica para você quando fizer o seu material. Você vai fazer o seguinte, eu fiz aqui o meu tijolinho, não foi? Então, vou botar aqui o nome de, vamos colocar aqui junta seca, tá? Eu fiz, testei, ficou legal. Então, eu posso salvar esse material e colocar dentro do meu projeto, no próximo que eu for desenvolver. Então eu entro aqui, ó, botão direito, salvo este material, vou salvar esse material aqui, ó, tijolo junta seca. Ó. Ele é um VRMatch ou Vismatch, salvei. Quando você entrar lá no seu... lá nesse local aonde você salvou esse material ele está aqui, ó. Tá vendo? Eu salvei com aquela visualização de chão, mas você pode salvar do jeito que você achar melhor, tá? Então eu vou salvar ele assim, ó. Vou deixar ele aqui com um displacement de 0,01, bem fraquinho, tá? E o bump vou deixar aqui no valor de 2. Então eu vou salvar novamente. Save as. Sim. Vou mostrar ele novamente ali para você. Então ele veio para cá, tá? Naquele formato de bolinha. Reparem o seguinte, ele também trouxe para você uma pastinha com aqueles mapas, né? Tanto o bump quanto o displacement. O que você vai fazer com isso aqui, ó, para você construir a sua biblioteca do V-Ray? Você pega esses dois carinhas aqui, ó, copia, vai até o C2 pontos, arquivos de programa, Chaos Group, V-Ray, SketchUp, Extension, materiais, vai em Library, materiais. E aqui dentro você tem aqueles materiais que você enxerga lá dentro do seu V-Ray. Então você cria uma pasta para você. Ó, eu já criei a minha aqui. Você cria uma pasta aqui dentro e joga o que a gente acabou de copiar. No caso, ó, sempre vai ter uma pasta de mapas mais os VRMatch. Então não esquece dos mapas, tá? Então, ó, colar, porque senão ele não vai saber
o caminho aonde vão estar as texturas. Então, ó, vou dar um sim. Beleza, a gente já tem aqui o nosso tijolo junta seca colocado dentro da nossa biblioteca. Então, olha só, depois que você fizer isso, você pode olhar lá nos materiais e ver se ele consta aqui dentro da pasta. Se ele não tiver aqui, você fecha e abre novamente o seu SketchUp. Então aqui, ó, o meu já está, ó, tijolo junta seca aqui. Então vamos ver se ele vai funcionar lá dentro do apartamento. Vamos lá para o apartamento agora. Bom, chegamos ao apartamento. Eu vou abrir os materiais aqui do V-Ray. Vou ver se tem o material de tijolo junta seca aqui, ó. Já está aqui. Vou adicionar a minha cena. E vamos aplicar ele aqui dentro do... Isso aqui é um grupo, ó, é um componente. Vou até colocar para fora para vocês enxergarem. Tá lá, eu fiz só um pedacinho, só uma superfície da parede. Transformei em componente. Vou aplicar aqui dentro. E também vou aplicar do lado de fora. Dos dois jeitos, como eu ensinei anteriormente. Aqui agora eu vou colocar já o valor. A gente estava trabalhando, se eu não me engano, era com 80 aqui e 1,10 aqui. Então nós temos 7 por 20. Então um pouquinho maior. Vamos colocar de volta lá. Ok. Bom, nosso tijolinho já está aplicado. Agora nós vamos começar a colocar os demais materiais que ficaram faltando da aula passada, né? A aula passada nós colocamos aqui no rack, na prateleira, nessa mesa aqui do lado, de canto, se eu não me engano, na parede branca também. Lembrando que a nossa parede branca nós fizemos juntos, né? Então só fizemos com uma corzinha branca. Se você reparar, você pode entrar nessas paredes aqui, ó. Você vai ver que existem estucos, ó. Tá vendo? Texturas. E aonde você acha que está aplicada essa textura aqui, ó? Vou pegar essa aqui, ó. Adicionar, só para você reparar. Vou pegar esse estuco aqui. Vou apertar o botão direito, usar como replacement e entrar na minha parede. E vou substituir por esse que eu acabei de buscar agora. Ó. Parede branca, replace in channel. Automaticamente ele já fez a substituição, tá vendo? Agora você vem e coloca ali o valor que ele te falou, ó, 50 centímetros, ou você vê qual é o melhor para o seu trabalho aí, ó, 50 centímetros. Se você entrar lá no material, você vai reparar que tem um bump colocado aqui dentro de 10% e existe uma textura ali aplicada no formato mais acinzentado. Então significa que você não vai ter uma rugosidade tão forte, tá? Isso é bem legal. Então a gente tem uma parede aí, aqui na textura do slot, ó, você também tem um cinza. Se você quiser fazer mais claro, você até pode. Eu gosto de fazer, às vezes, utilizando o Custom Gamma. Que aí você coloca aqui, ó, o valor e vai subindo para deixar mais claro. Vou deixar no 0,9. E tá aí. Na hora da renderização, isso vai ficar mais claro, beleza? Legal. Eu vou aplicar os demais materiais mostrando uma coisa que você pode se deparar aí no seu trabalho, tá certo? Olha só, uma coisa que vai acontecer muitas vezes no seu projeto é você trazer os bloquinhos externamente, né? Do Warehouse ou de qualquer outro lugar. Só que esses blocos ele já vem com textura, ele já vem com alguns materiais, né? Só que vai aparecer de forma diferente de tudo que eu falei aqui para vocês. Ó. Eu vou abrir aqui a minha decoração, ligar novamente a decoração, e você tem que prestar atenção nisso. O que acontece? Quando você traz, por exemplo, vamos ver o quadro aqui. Ó.
Este quadro, na hora que você pegar o material, a textura, para fazer colocar aqui algum brilho, né, alguma coisa no seu material, reparem o seguinte, ó, ele está bem escuro aqui e na hora da renderização vai ficar escuro também. Porque ó, ele não está aparecendo como V-Ray BRDF, como eu ensinei na aula passada. Ele está vindo no formato antigo ainda do SketchUp, então ele está apenas como se fosse um material SketchUp. O que eu recomendo você fazer? Você pode deixar dessa forma, você pode só reparar que o seu Advanced Options, aqui, ó, esse Linear Workflow vai estar ligado. Você vai precisar desligar para ele, na hora da renderização, aparecer com as cores corretas. Então, você clica no Linear Workflow, aqui vai ficar mais claro, mas na hora da renderização, ele vai aparecer ok, tá? Então, quando você trouxer de fora, externamente, algum bloquinho, repare, antes de colocar todas as propriedades, você perceba isso aí. Como são objetos simples, você pode entrar aqui no adicionar layer. Eu não vou criar um V-Ray BRDF, porque senão eu vou perder a textura bitmap aqui dele, tá? O JPEG aqui. Vamos deixar quieto. Se você não entender, ficar difícil para você, depois você me manda nos comentários aí que você não entendeu, que eu explico isso de forma melhor para você. Tá legal? Então, só para a gente não perder tempo, eu vou colocar aqui, ó, uma camada de reflexo. Quando eu coloco essa camada de reflexo que você já conhece, olha lá, o que aparece para mim? Aparece o Reflection Color, 100% no talo, e aparece o Highlight Glossiness, que é um brilho do seu material, e o Reflection Glossiness, que seria se esse reflexo ele é marcado, como está aqui, 100%, ou se ele é mais difuso, como eu expliquei na aula passada. Tá? Eu vou deixar ele mais difuso, uns 80%, e vou ligar também aqui o Reflection IOR. Tá legal? Então agora o meu material está funcionando como um quadro que tem ali, você pode colocar como se fosse um quadro que tenha uma lâmina de vidro na frente. Tá legal? Então aqui, ó, eu faço a mesma coisa para a madeira. Essa madeira aqui já veio aplicado um reflexo. Você pode encontrar assim também quando você traz objetos lá de dentro do Warehouse. Já tem aplicado um material. Eu vou colocar aqui só um IOR. E você faz isso para os demais quadros, tá legal? Então, ó, primeira coisa, ficar reparando se o Advanced Options está ativado o Linear Workflow, você retira. E você pode colocar uma camada de reflexo também. Legal? Vou fazer isso aqui para todos os quadros. Vou acelerar a imagem aí. Ok, já fiz os quadros, agora vamos para esse abajur. O abajur, eu vou aproveitar esse material da mesa, eu vou tirar esse material da mesa que não ficou tão legal, tá? Então eu vou pegar para colocá-lo no abajur. Então vou colocar aqui no abajur. A gente pode coisar aqui. Vou pegar este materialzinho aqui do alumínio e colocar aqui. Estou aproveitando alguns materiais. E o material para a cúpula, você vai entrar lá no seu materiais do V-Ray, vai até Paper, e você pode pegar um material de lâmpada aqui, ó, tá? Que é o chamado material two-sided, certo? Olha só.
ele veio aqui com esses materiais aqui, ó. Então, o material two-sided é esse, aonde ele mostra que na frente existe essa textura front e atrás essa textura. Se você quiser saber mais sobre isso também, deixa aí nos comentários que eu explico com mais calma. Mas vamos lá, ó. Eu vou retirar a textura que está aplicada aqui neste material back. Então eu vou colocar aqui como clear. Vou colocar branquinho. E também no front, vamos dar um bizu. Eu vou retirar esta textura. Então eu vou limpar. E aqui também eu vou colocar uma textura mais clara. Legal? Então agora, ó, eu vou aplicar. Tem que ser essa aqui. Então eu vou aplicar aqui no meu modelo. Como ele tem uma certa transparência, você pode aplicar aqui pelo lado de fora do grupo, tá? Por que está aparecendo dessa forma? Porque existe ainda uma textura dentro do material. Eu vou até olhar aqui, ó, se eu não me engano, tem uma textura aqui de bump, ó. Então eu vou desligar essa textura. Estava dando como se fosse um amassado. Vou tirar a textura. Então, beleza, eu tirei a textura, ainda continuou aqui com o Texture Help do V-Ray, mas não tem problema. Você pode até tirar aqui, ó, não tem problema nenhum, tá certo? Ele vai reconhecer essa textura um pouquinho mais cinza e essa textura um pouquinho mais claro para fazer o nosso render, tá? Então, continuando aqui, eu vou mostrar aqui, ó, vamos ver aqui como tá esse material. Esse material, você está reparando também que ele já veio com difuso e o Advanced Options com o Linear Workflow ativado. Você tem que desativar. Se você quiser botar um pouquinho de reflexo naquele objeto, você vem aqui e coloca. Ok? Outro material importante aqui que vocês precisam ficar ligados, ó. Tapete. Esse tapete aqui, ele está escuro, como eu já falei. Você vai precisar tirar aqui o Linear Workflow. Tá legal? E também fica ligado no bump, ó. Existe um bump aqui. Este bump, ele não está aqui porque se perdeu a textura. Mas você pode pegar novamente a textura dentro do seu modelo, dentro do seu SketchUp, tá? Como que eu faço isso? Eu entro aqui em Select, vou até o InModel, ó, cato a textura aqui, ó, tapete, e posso exportar essa textura para dentro do meu modelo, ó. Já até exportei ela ali, então eu venho aqui e posso carregar essa mesma textura para dar um pouquinho de bump ali no meu modelo. Eu tenho o sofá, a mesma coisa, fica ligado no Linear Workflow, como também os demais materiais. Deixa eu trocar aqui essa mesinha por outra madeira. Vamos pegar outra madeira aqui, que essa não ficou legal. Pronto. Essa mesa aqui também nós vamos trocar esse material. Aqui esse preto eu não sei o que é. Vamos dar uma olhada. Tem um reflexo. Eu tenho aqui também o difuso. Tem o Advanced que está ligado, tá vendo ali?
só que está muito escuro, né? Vou deixar menos escuro ali. Deixar um cinza. E ao mesmo tempo, vou dar uma olhada aqui como está funcionando esse reflexo. Tá? Como esse material é um material sem... não tem textura, eu posso criar um material. Tá? Então, ó, eu posso chegar aqui, vamos deixar ele ali para você enxergar. Eu posso entrar aqui, ó, V-Ray BRDF, deletar essas camadas já existentes e criar o reflexo dele aqui, ó. Ligo aqui, coloco como se fosse um metal. Ou então, você pode pegar um pronto e colocar lá. Ó, a gente pode pegar esse cromado black aqui e aplicar lá. Coloco o mesmo cromado black nessa outra mesinha. Vou repetir o mesmo material aqui, só para a gente não perder tanto tempo, tá? E também vou aproveitar e colocar esse material aqui. Aqui eu vou botar no outro sentido. Ok. O que mais está faltando? Bom, tem aqui os outros objetos, tá? Que você já pegou as manhas de como coloca. Então não vou colocar, tá legal? Vou só... Você pode fazer sozinho aí, porque eu acho que já deu para pegar como que funciona, correto? Beleza? Então vamos renderizar. Chama no render aí e vê como é que vai ficar esse negócio. Deixa eu só passar rapidamente aqui em todos os objetos. Vou acelerar o vídeo. Faltou a nossa cortina, vamos colocar a cortina, vamos colocar o material de cortina. Você pode utilizar esse aqui, ó. Você entra aqui em
Fabric, desce, podemos colocar essa aqui, vai ser o mesmo processo do abajur. Então você entra, ele vai fazer um material two-sided, a base é essa aqui, eu vou retirar, no caso, essa textura dali de dentro, vou limpar a textura, vou colocar nossa cortina mais próximo de branco, a coloração dela, e eu vou aplicar ela aqui. Posso colocar no meio aqui o translúcido, e agora eu aplico, deixa eu tirar a cortina aqui para ficar mais fácil. Como ela está cheio de, deixa eu ver, grupos e componentes aqui, eu vou explodir. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Vou retirar esse material por meio dessa ferramenta aqui do V-Ray, remover materiais. Pronto, removeu tudo. Agora eu vou aplicar cortinas. Então tá aí colocado no lugar. Ele vai ficar com essa, como eu falei, um outro material lá do V-Ray. Isso não vai fazer a menor diferença pra gente, tá? Então, como a gente não tá mais com textura alguma, ele continua deixando aquela base lá, aquela textura quadriculada. Se você quiser retirar, você vem aqui e usa essa ferramenta, tá? Faltou aqui a cúpula, então vamos fazer um material aqui para ela, né? Ela já tem ali uma textura, mas a gente pode pegar novamente. Eu vou utilizar a mesma cúpula que eu fiz aqui, ó. Eu vou colocar para lá, tá legal? Então, como eu já falei, se você quiser aprender mais sobre two-sided, depois você me coloca aí nos comentários. Então aqui agora eu vou colocar um alumínio no pé desse abajur. Vou colocar esse aqui, usar como replacement, coloca ele aqui no Color 03, replace na cena. Então ele já vai aplicar lá. Está aplicado. Vamos ver se nosso render está ok. Antes de finalizar, galera, de renderizar, eu esqueci de uma coisa. Mostrar para vocês como fazer a televisão funcionar, né? Ela ligar, digamos assim, né? Então, vamos arrumar isso. Deixa eu pegar aqui e trocar esse material por outro material da televisão. Vou botar aqui um alumínio nessa parte. Substituir, né? Para ficar mais rápido. Então você pega e substitui pelo que a gente acabou de pegar. Legal. Essa televisão, então, eu vou tirar essa imagem aqui, eu vou substituir por outra imagem. Que ninguém merece essa imagem aí. Vamos ver se ela está no tamanho correto. Tá um pouquinho maior, mas não tem problema, tá certinha. Legal, tá ótimo. Bom, então aqui agora eu vou pegar esse material que eu acabei de colocar, que foi a F1 aqui. Deixa eu tirar esse safadão, né?
merece. Então vou colocar F1. E aqui, ó, nessa textura a gente já pode, reparem o seguinte, ó, ele veio com difuso, né, como estavam os outros materiais antigos. Vamos fazer melhor, vamos tirar isso aqui, vamos botar um V-Ray BRDF. Eu vou pegar esse material, jogar lá para o slot do difuso, que aí ele vai ficar certinho já. A gente deleta esse difuso aqui, a gente fica só com o material V-Ray BRDF, sem ter aquela confusão aqui do Advanced Options. E agora eu vou precisar arrumar aqui de novo. Pronto. Alterado aí, vamos voltar lá para a configuração do material. Então eu preciso acender agora essa tela, né? Então para acender, o jeito mais simples de você fazer isso é você entrar aqui no adicionar layer, emissivo, e aí você criou um material emissivo, um material que emite luz. Só que essa emissão de luz aqui, ele vai aparecer na renderização assim. Para não aparecer dessa forma, você precisa colocar aqui dentro do slot a mesma textura que você colocou na sua televisão, ó. E agora a nossa TV ela vai ficar acesa. Se você aumentar a intensidade, eu vou botar 10 aqui, você vai ver que ela vai ficar bem forte, tá? Eu vou colocar um valor de 3 para não ficar tão forte assim, mas a nossa TV vai estar acesa na hora da renderização. Então eu vou salvar e vou mandar renderizar. Então chama no render. Bom, terminamos o render então. Ficou assim, tá? É claro que a gente ainda não está trabalhando com a melhor qualidade. A aula de hoje foi para falar sobre os materiais. Espero que você tenha entendido. Se você deixou de entender, não entendeu alguma parte do vídeo, manda aí nos comentários para a gente responder. Tá legal? Então, acredito que conseguimos fazer tudo. Só alguns detalhes. Eu mexi aqui na parte do gaveteiro, coloquei um outro material da própria Duratex, um material mais claro. Tirei aquele chrome lá. E é isso. Ficou assim o nosso trabalho, tá? Você se você quiser, poderia botar uma textura tanto aqui nesse abajur como naquele de lá. Eu vou deixar isso para a próxima aula. Apareceu a nossa imagem ali da televisão. Poderia reduzir um pouquinho mais também a intensidade do emissive. Não precisa ser aqueles 3, de repente ali 1,5, 2 já fique melhor. Mas é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se o conteúdo for relevante, já mete o dedo no like aí, já compartilha, já solta o dedo no sino também. E até a próxima aula. Valeu, galera. Um abraço, bonitinhos.